Amém. A gente vai estar dando continuidade ao nosso sermão de João, do livro de João. A gente aí tá quase concluindo. Então, já no próximo domingo já parte para o capítulo 17. Eita, os irmãos são perseveraram até o fim, né? Mas tem sido muito incrível a gente passear por esse livro, né? De conhecer melhor aqui a história de Jesus, de ver esse progresso da revelação de Jesus como Messias, como Filho de Deus, como Salvador, de ver Jesus mostrando aqui, revelando seu plano redentivo para a humanidade, para os pecadores como eu e você, e acima de tudo ver a esperança que o Evangelho nos traz, né? E a gente está no capítulo 16, do capítulo 13, se eu não me engano, do 14, né? Desde quando Jesus inicia ali o seu momento de lavar os pés do discípulo, é um momento de tensão. Do capítulo 16 até aqui é um momento de tensão, né? Jesus ele vem com o seu ministério público pregando, falando a respeito da salvação, falando a respeito da eternidade, trazendo restauração para aquelas pessoas que estavam com a vida totalmente conturbada, fora daquilo que era a vontade de Deus, e Jesus trazendo essa redenção, trazendo esperança, e aí de repente algo que era público se torna mais privado, né? E Jesus começa agora a trabalhar mais a questão dos 12 discípulos, e é onde Jesus vai começar a falar a respeito do realmente o seu propósito, né? E ele começa a falar ali a respeito da sua despedida, de que ele está se despedindo. E, querendo ou não, a cabeça dos discípulos tem ficado bem confusa, né? Jesus caminha com os caras ali durante 3 anos de ministério, e no decorrer dessa caminhada ali de amizade, de parceria, de confronto, de discipulado, Jesus começa a falar sobre sua partida, e aquilo fica meio que confuso, meio desesperançoso, mas ao mesmo tempo Jesus já vai trabalhando isso, vai trazendo esperança, vai trazendo tranquilidade para o coração dos discípulos. Mas mesmo assim os discípulos eles ainda têm aquela certa confusão a respeito do ministério de Jesus, né? E aqui no capítulo 16, a partir do verso 25, o texto diz assim: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, e vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. Eu lhes digo que pedirei, e não lhes digo que pedirei em favor de vocês, que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhes pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que a hora vem e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa porção riquíssima da tua palavra do Evangelho. E eu oro para que o Senhor possa tirar todo embaraço do nosso coração e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco essa noite. No nome de Jesus, amém. Então, como eu venho dizendo, gente, os discípulos ainda não tinham uma mentalidade totalmente definida a respeito do propósito messiânico de Jesus, né? Do Cristo. Eles, como judeu, eles ainda tinham uma certa dificuldade de entender a respeito desse Jesus que estaria caminhando para a cruz. E aqui nesses versículos que a gente acabou de ler, esses primeiros versículos, inclusive, né, destacando aqui, é um versículo bem conhecido, o último aqui, que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo.
Mas em todo esse contexto aqui, Jesus ele tem trabalhado no coração dos discípulos sobre a questão de uma esperança. Né? No texto domingo passado, o Eric falou sobre a respeito dessa tristeza que eles estavam tendo, mas que ela se transformaria em alegria. Jesus ele faz promessa aqui que vai muito além daquela visão terrena que os discípulos tinham, que muitas das vezes nós temos, né? Jesus está sempre apontando para algo maior e que vai além da nossa perspectiva, que é a eternidade. Ele sempre está apontando para a eternidade, ele sempre está apontando que ele tem que ir, que é necessário ele ir, né, para a eternidade, que ele vai preparar um lugar para cada um dos discípulos. Ou seja, Jesus vai sempre apontando e trazendo esperança, Jesus vai encorajando, Jesus vai confrontando, falando, vocês vão ser odiados pelo mundo, mas lembre-se que antes de o mundo odiar vocês, primeiramente, eu fui odiado. E a gente viu um pouco disso também, dessa questão do ódio que o mundo tem para os discípulos de Cristo. Não porque você é uma pessoa má, mas porque você tem uma identidade, você carrega o nome de Cristo, e por carregarmos o nome de Cristo, a gente não negocia essa verdade, né? Com os padrões, com o sistema que o mundo tem estabelecido. Então, realmente, quando a gente vive de fato o Evangelho, isso vai ser contramão àquilo que o sistema mundano tem ensinado. Então, de fato, a gente vai ser odiado. Vai ser odiado porque a gente preza por viver essa verdade, porque entendemos que é a verdade de Cristo para nós, que é a forma como Jesus nos deixa para vivermos como discípulo. E agora chega um momento em que os discípulos eles estão confusos. E Jesus fala, né, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras, e vinha a hora em que não falarei mais por meio de figura, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. E essa questão de falar em figura, Jesus ele não está falando a respeito do texto anterior, que ele fala que ele traz uma comparação, né, da dores de parto, no versículo aqui, no texto anterior que o Eric pregou. Jesus ele trabalha de uma maneira figurada as dores de parto, com aquela questão daquela dor que os discípulos talvez vão sentir no momento, aquela dor, mas não é algo que vai durar, é algo momentâneo. Mas só que Jesus está falando aqui num todo a respeito dessa figura, nesse sentido figurado, né? Então aqui há uma palavra que os discípulos estão passando, que é a obscuridade. Ou seja, os discípulos eles entenderam as parábolas de Jesus, entenderam ali, Jesus ele sempre explicava por meio de parábola, e privadamente explicava aos discípulos a respeito dessas palavras. Jesus ele sempre estava ali ensinando os discípulos, mas a gente vê que havia algumas coisas que estavam meio que escuro na mente dos discípulos, né? Que faltava luz para os discípulos entender, faltava clareza, havia uma confusão na mentalidade dos discípulos, porque até então eles estavam naquela de que o que é o Messias, né? Quem é o Messias? A perspectiva dos judeus aqui a respeito do Messias, principalmente dos discípulos, era de um Messias de batalha, que se enquadrava no estilo de vida que era o rei Davi, era um homem de guerra, era um homem que veio para tomar um trono ali, estabelecer um reino, mas um reino político, terreno simplesmente. Só que Jesus ele vem apontando a respeito do reino de Deus, ele vem falando a respeito do reino dos céus. Ele vem apontando que o reino dele não é deste mundo, mas é uma eternidade, é o reino dos céus, é algo que vem do céu para a terra, né? E há essa dificuldade, e Jesus ele tenta explicar aqui, e vai ser algo muito difícil para os discípulos entenderem que, no caso, a maioria das coisas os discípulos vão compreender de fato após a morte e ressurreição de Jesus. E há uma certa confusão sobre essa declaração de Jesus. Há algo aqui obscuro durante o ministério de Jesus, que vai demorar para que eles tenham esse entendimento, essa clareza a respeito do Messias, porque como é que esse cara como é que essa pessoa que é o Messias vai vir e vai ter que ir para a cruz? Jesus está falando aqui sobre a respeito do plano redentivo dele, da sua missão, né? As parábolas de Jesus, e no momento a gente vai ver que Jesus enfatiza a cruz em suas parábolas. Ele traz algumas coisas em relação ao contexto dali, e em cima daquilo ele vai explicando e tirando lição de vida, né? Então, a respeito da cruz, ainda não é algo tão claro na mentalidade dos discípulos, ainda se torna algo muito confuso,
porque na cabeça deles não tinha espaço de um Messias crucificado. Para eles não fazia sentido Jesus ser o Messias e o Messias ter que ser crucificado. Isso não tinha lógica, porque na mentalidade, a crucificação, na ideia, ali no contexto, a crucificação era a morte mais horrível que existia naquele contexto. E era para pessoas de pior, vamos dizer assim, era para o pior ser humano que poderia existir, vamos dizer assim, né? No sentido de práticas de crime. Porque quem ia para a cruz eram os criminosos, realmente de alta, né, periculosidade. Né? Então a gente vê que não faz sentido esse cara que é bom, esse cara que cura as pessoas, esse cara que prega ir para a cruz. Não faz sentido. Na concepção dos discípulos. Não faz sentido o cara ser o Messias, o cara que viria da linhagem de Davi, o cara que viria para tomar aqui, estabelecer um reino que foi tomado pelo Império Romano. Não faz sentido. Mas era necessário, porque o ministério de Jesus não faz sentido sem a cruz. Não faz sentido o evangelho sem a cruz. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles não estão ali entendendo a respeito da cruz, a não ser após a ressurreição. E realmente, o evangelho, ele faz sentido quando tem a cruz. Porque é necessário passar pela cruz, é necessário Cristo ir para a cruz para cumprir a missão dele aqui na terra. Era necessário ele cumprir isso. A cruz, ela não foi simplesmente uma morte, mas foi um fator dramático ali da revelação de Deus na pessoa de Cristo. Era, vamos dizer assim, o ápice do ministério de Jesus, é a cruz. Jesus, ele poderia ter curado, ele poderia ter feito vários milagres, mas não fazia sentido se não tivesse ido para a cruz. Não fazia sentido, porque no decorrer da sua caminhada, ele vai dizer para os discípulos que se vocês quiserem me seguir, é necessário tomar a cruz. E eles, com certeza, eles estavam entendendo o que era isso de fato. Eles entendiam o significado da cruz, mas como assim, para te seguir, tem que tomar a cruz? Como assim? Como assim? O que tem a ver a salvação, o Messias, com a cruz, com a morte? Mas é na cruz ali o ápice da revelação de Cristo, de Deus na pessoa de Cristo. É na vergonha, na humilhação de Cristo, que vem a revelação de Deus ali. Mas não somente na vergonha, mas no triunfo de Jesus, porque Jesus, ele venceu a morte. Jesus estava falando aqui de algo que vai se cumprir, algo escatológico, que vai se cumprir na sua morte e ressurreição. A respeito dessa revelação. Jesus, ele está num processo, numa caminhada de um processo de revelação de quem ele é. E ele agora está com os discípulos, ele está aqui nesse momento. Se a gente for olhar, provavelmente aqui, ele está aqui ainda a continuação do que Jesus vem explicando após a ceia. Jesus, ali no capítulo 13, se não me engano, ele vai lavar o pé dos discípulos e ele começa a trabalhar isso no discípulo. Ele começa a trabalhar o conforto, ele começa a trabalhar que eles vão ter dificuldade, que vão ser perseguidos, de que eles vão passar por tristeza, mas Jesus vai encorajando, vai dando esperança, e Jesus vai aqui apontando para algo que vai além daquilo que eles imaginavam, que é a cruz. Ou seja, o plano redentivo de Deus, a redenção, né, a morte, a crucificação de Jesus, a exaltação de Cristo, né, o trono de Deus, do Messias, é ali na cruz. Então esse é o propósito, é essa revelação que Deus está trazendo, mas os discípulos não estão compreendendo. A não ser mais na frente, lá em Lucas. Eu vou abrir aqui no celular, porque se eu for abrir aqui na Bíblia vai demorar mais. Em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim: Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. E em Lucas 44 ao 48 diz assim: Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhe falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras. E disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer
e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. E Jesus está falando isso após a sua ressurreição, trazendo clareza a respeito daquilo que ele vem dizendo há dias atrás, que era necessário o Messias padecer, morrer, ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitar. E Jesus vai enfatizar aqui no seu plano redentivo a cruz, que é um lugar de ofensa, que é um lugar de humilhação, mas foi um lugar de glorificação porque a glorificação maior de Cristo a gente vê na sua ressurreição. E esse é o Evangelho. O Evangelho ele só faz sentido quando tem a cruz. Claro, Jesus é o próprio Evangelho encarnado, né? Mas é necessária a cruz, porque é na cruz que Cristo foi exaltado. É na cruz que Cristo revela essa redenção. É na cruz que é onde Cristo ele sofre a ira de Deus pelos nossos pecados. É na cruz aonde Cristo ele sofre, ele padece, ele morre para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar eternidade. Ou seja, o Evangelho, e isso tem que estar na mente dos discípulos, mas não estava sendo claro o suficiente. E ainda até hoje isso não é claro o suficiente. As igrejas não falam mais a respeito da cruz. A galera não fala mais a respeito da cruz porque a cruz é uma ofensa. Ninguém quer ir para a cruz, porque ir para a cruz é ir para a morte, é morrer. Ir para a cruz é você renunciar. Ir para a cruz é você abrir a mão do seu egoísmo, do seu ego, do nosso egocentrismo. É abrir mão da nossa própria vida. Porque ir para a cruz é morrer. Porque se nós queremos viver Cristo, é necessário nós irmos para a cruz. Ou seja, o ministério de Jesus é enfatizado ali, é o ápice do Evangelho de Jesus, ele vai se concluindo na cruz, a revelação de Deus, o plano redentivo de Deus. E é interessante porque Jesus fala que naqueles dias vocês pedirão em meu nome. E Jesus já vem falando isso já há bastante trechos, né? A gente foi lá versículos atrás que o Lico pregou, que o Eric pregou, ele sempre fala, e pedireis em meu nome tudo o que quiser, e tem gente que pega essa interpretação e acha que quando Jesus fala que em meu nome, naquele dia vocês pedirão em meu nome, as pessoas usam muito isso para auto-benefício, né? De querer colocar Deus na parede e falar, querem obrigar a Deus a dar algo que na verdade Deus está nem aí. Né? E Jesus fala que pedirão em meu nome, né, e tal. E a galera pega essa interpretação muito equivocada de que acha que às vezes nós se sentimos o semideus e queremos pedir as coisas em nome de Jesus a Deus e obrigando como se Deus tivesse a obrigação de nos dar algo ou de nos dar aquilo. E Jesus fala em seguida que eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque até então Jesus ele vem fazendo suas orações, ele vem fazendo suas declarações, e Jesus é quem vem pedindo ao Pai em favor dos discípulos. É Jesus que ora ao Pai para os enfermos ser curados, é Jesus que ora ao Pai para a multiplicação dos pães. Mas só que vai chegar um momento que Jesus não vai estar mais com ele. Jesus está aqui numa caminhada de despedida. E ele fala, naquele dia vocês pedirão em meu nome. Porque aí ele fala aqui, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Então a gente vê aqui Jesus ele está trabalhando aqui muito a redenção. Né? Jesus ele não está falando primeiramente que a gente pode pedir qualquer coisa em seu nome que Deus vai nos dar. Ele está falando que nós podemos pedir a Deus, nós podemos orar, nós podemos ter acesso ao Pai a partir de Cristo. A partir de Jesus nós temos acesso ao Pai. Porque até então nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós não éramos amigos de Deus, nós éramos inimigos por conta da nossa natureza, por conta da nossa situação pecaminosa. Nós éramos inimigos e separados de Deus.
E Jesus também aqui não está querendo restringir as orações dos discípulos. Essa passagem está focando muito a função mediadora do Filho no plano da redenção. Ou seja, nós pediríamos algo a Deus em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador. Jesus é esse mediador entre Deus e o homem. Jesus é que faz com que nós somos aceitos por Deus. Porque nós só somos aceitos por Deus através de Cristo. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Porque em Cristo aqui ele está indo para a cruz. Cristo ele está caminhando para a cruz e está falando, naqueles dias vocês pedirem meu nome. Naqueles dias para os discípulos. Ou seja, naqueles dias vocês podem fazer orações, porque eu sou o caminho que conduz o ser humano a Deus. Ou seja, não há outro. O ser humano, nós como seres humanos, a gente é artista em criar caminhos, em criar escape que nos conduz para Deus, né? O ser humano, desde a queda do homem, lá desde o Éden, lá do Éden, quando o povo quis construir ali a Torre de Babel, o ser humano sempre de alguma forma ele quer construir algo para que ele chegue até Deus. O homem ele quer construir algo com as suas próprias pernas para achar que por meio de seu favor ele vai chegar a Deus. E não vai, porque não é nós que vamos até Deus, é Deus que veio até nós. Foi Deus que veio a esse mundo pecaminoso. E foi Deus que veio na sua maior revelação expressa na pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus se tornou carne, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós. Jesus veio a esse mundo caído. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Ele veio cumprir a missão de Deus. De nos amar, de trazer perdão, de trazer restauração, de dar esperança para nós, dizer, vai e não peques mais. Jesus, ele nos dá acesso. É por isso que Jesus fala aqui que o Pai ama os discípulos. Por quê? Porque os discípulos amam a Cristo. E os discípulos agora têm acesso ao próprio Deus por meio de Cristo. Ou seja, quando nós somos aceitos por Deus, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós entendemos a nossa situação de pecador e entregamos a nossa vida para Jesus, a gente passa a ter acesso ao coração de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós vamos pedir, vamos fazer orações em nome de Jesus, para que, não para o nosso benefício, no sentido de que a gente vai pedir tudo aquilo que o nosso coração anseia, mas é porque nós vamos pedir aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Jesus está mostrando que somente por meio dele nós temos acesso a Deus. Não há outro caminho, não há atalho. Você pode querer construir seus próprios rituais, você pode querer fazer seus próprios escapes, você pode querer criar sua própria religiosidade, mas nem nada disso vai fazer com que você tenha acesso ao coração de Deus, a não ser através da pessoa de Cristo. A não ser através de Cristo, porque Jesus, Ele é o nosso sacerdote que intercede por nós, e ele não intercede por nós no sentido de que Ele vai estar ali 24 horas orando por nós, olha o bichinho tadinho ali embaixo, não. Jesus, Ele intercede por nós como sumo sacerdote através da sua vida e de seu sacrifício, que foi suficiente e eficaz para nos trazer reconciliação com Deus, para nos tornar amigos de Deus, íntimo de Deus, e nos fazer entender o coração de Deus. É somente através de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote porque Ele nos dá graça de nos guardar do pecado. Ele é o nosso advogado porque é nele que nós recorremos quando nós pecamos, porque é Ele que nos perdoa e restaura nossas vidas quando nós confessamos nosso pecado. Então aqui Cristo ele faz esse papel de mediador e de intercessor pelos discípulos, por nós. O valor do sacrifício de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus que trouxe sobre nós o perdão de pecados, como até o Lincoln falou agora, o livro de João, que quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar. Então, Jesus está mostrando primeiro o seu plano redentivo, que era necessário ir para a cruz,
E os discípulos não estavam entendendo essa figura que Jesus estava falando, essa forma que Jesus falava, estava sendo algo muito difícil de entender. Não porque Jesus estava falando através de figuras de linguagem, porque era difícil de entender, mas é porque não estava na cabeça dos discípulos, não entrava aquela luz suficiente de entender que era necessário ter cruz, que era necessário o Messias ir para a cruz. E após a cruz, esse Messias nos dá o livre acesso ao coração de Deus, ao ponto de nós podermos fazer oração em nome de Jesus ao próprio Deus, não pedindo aquilo que o nosso coração anseia, que o nosso coração é enganoso, mas de entendermos a vontade de Deus e orarmos segundo a vontade de Deus e pedir aquilo que está no coração de Deus. E interessante porque quando vai partindo aqui para os últimos versículos, Deus ele enfatiza aqui a missão. A gente vê um Deus missional aqui. Porque Jesus fala, eu vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Ou seja, Deus, em João 3,16 fala que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio cumprir a missão de Deus. Jesus veio ser o missionário de Deus aqui na terra, vamos dizer assim. Ele está cumprindo o propósito de Deus, a missão de Deus. E era necessário ele vir, mas agora é necessário ele ir. De ele deixar esse mundo, de ele ir para o céu, porque ele vai, mas vai trazer o Consolador. Ele vai trazer o Consolador, que é o Espírito Santo. E os discípulos acham que está entendendo aqui a parada, entendeu? Eles acham que está entendendo e eles falam, agora vemos que prega. Agora eles falam que agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte por isso. Cremos que o Senhor vem de Deus. Aí Jesus fala, será que vocês creem mesmo de verdade? Será que Jesus está trabalhando aqui a fé dos discípulos? Porque os discípulos estavam com a fé muito imatura aqui ainda. Eles estavam crendo sim em Jesus, estavam naquele processo, só que tinha coisa ainda que não era clara e eles não tinham uma fé. Eles estavam indo com fé, vamos dizer assim, ainda meio que superficial ainda. Até eles ver a situação que vai acontecer mais na frente, a cruz. Então Jesus fala, vocês creem agora? Será que vocês estão realmente crendo naquilo que eu estou falando? Será que vocês estão realmente crendo que é necessário ir para a cruz? Será que isso de fato está entrando na cabeça de vocês que é necessária a obra redentiva do Messias? Não se trata de um reino terreno, mas de um reino eterno. E que para o reino de Deus ser de fato estabelecido, eu preciso ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Será que vocês estão entendendo isso? Que o Messias que vocês creem, ele vai ser humilhado, ele vai ser morto, ele vai ser pregado numa cruz? E Jesus conclui, eis que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Porque eles não estão preparados, eles acham que têm uma fé madura, mas são totalmente imaturos até acontecer de fato. Eles vão ser dispersos, e de fato é isso que vai acontecer. Vai haver uma dispersão ali dos discípulos quando o bicho pegar. Pedro, ele vai tentar ainda querer bater de frente com os guardas, vai cortar ali a orelha de um dos guardas, mas Jesus mostra, opa, não é bem assim. É necessário isso acontecer, é preciso eu ir. É preciso ir para a cruz. Porque meu reino não é deste mundo. O Messias que vocês esperam não é esse que vai guerrear. E Jesus falou que se bem que eu quisesse, eu poderia orar aqui ao Pai e pedir uma legião de anjos para bater de frente com os guardas. Mas não é bem isso. Eu tenho que ir para a cruz. Faz parte do propósito eterno de Deus, né? Naquilo que o Lincoln falou bem no início a respeito de Efésios. Já estava tudo pré-estabelecido por Deus, né? De que ele pisaria na cabeça da serpente, de que ele esmagaria Satanás ali debaixo de seus pés. Estava tudo se cumprindo. E no momento da dificuldade, Jesus fala que os discípulos eles vão tudo se dispersar, vão tudo pegar o beco e deixar Jesus sozinho. E Jesus traz uma afirmação, gente, que a gente deve trazer muito para os nossos dias, né?
Jesus declara, Jesus mesmo sendo Deus, ele declara, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. E quando ele fala que o Pai está comigo, ele está dizendo assim, o Pai está do meu lado. O Pai está aqui ao meu lado. Mesmo quando vocês se dispersar, quando vocês me abandonarem, quando o bicho pegar de verdade, quando vier a perseguição, quando eu for ali sofrer, o Pai está comigo. Ou seja, Jesus não estava sozinho. Ele estava trazendo uma convicção daquilo que ele cria de fato. E a gente traz isso como uma verdade porque quem nunca passou por uma situação quase parecida nessa com Jesus, né? Que os amigos de verdade é quem fica na hora que o bicho pega, né? E os amigos de verdade muitas vezes só quer... os amigos de verdade, eles ficam com você mesmo quando as horas estão... Mesmo quando as coisas são difíceis. E a gente olhando aqui para o lado dos discípulos, humanamente era um momento de tensão. Era um momento de dificuldade, era um momento muito complicado. Quem era que queria ficar ali para sofrer? Pedro, a galera reconhece Pedro ali como um dos seguidores de Jesus, ele começa a negar. Né? Judas o trai. E a gente vê aqui um clima de tensão, um clima... a gente vê que está tudo tudo caminhando para um clima de tensão mais à frente nos próximos capítulos. De abandono, de desprezo, de vergonha. E mesmo nesse ambiente de vergonha, de desprezo, Jesus continua revelando a sua divindade. Revelando que ele é o Filho de Deus, de que nem a morte pode parar. Isso é muito interessante porque Jesus vai concluindo aqui que eu falei essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Jesus novamente vai trazer consolo para os discípulos. Jesus vai vir trazer consolação aos corações dos discípulos. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês tenham paz. Sabe? Não fique amedrontado com essas coisas que eu estou falando. Tenham paz. E como a gente até falou uma vez, paz não como é que se fala? Agora fugiu a memória. E Jesus, ele está apontando para algo muito maior, que vai além da expectativa humana. Jesus, ele vai sempre apontando para a eternidade. Eu falo essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está mostrando, Jesus está apontando para aquilo que vai acontecer em Atos. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldade. E é interessante porque não sei se amanhã, não sei se depois, daqui a uns anos, mas o fato é que no mundo nós vamos ter aflições. E esse é um versículo até clichê, porque muita gente prega e fala sobre ele, né? Mas o contexto aqui é de aflição. Jesus está indo para uma caminhada de aflição. Jesus está indo para a cruz. Jesus está indo para um lugar que ele sabe que vai morrer. Quem era que não ficaria aflito, humanamente falando, né? Se eu soubesse que eu teria que morrer amanhã, como é que eu não estaria hoje? Eu não estaria em paz. Mas Jesus fala para os discípulos que em mim vocês terão paz. E a paz não é a ausência de problema. Paz não é ficar alegre. Paz é você entender que quando você leva os olhos para os montes e você não encontra socorro em lugar nenhum, você tem que entender que a sua paz vem de Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa paz. É nele que nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. Talvez isso em palavras deve ser muito fácil de falar. Mas quem está falando é o próprio Jesus que passou por aflição. E está encorajando os discípulos, que tudo aquilo que ele está falando está se resumindo para que os discípulos tenham paz em Cristo. A paz não é simplesmente o cumprimento, a paz do Senhor. A paz é uma dádiva de Deus. A paz ela é algo transcendental, né? É algo transcendente, algo que vem do próprio Deus. A paz não é eu que construo, não é eu que hoje eu estou em paz porque eu estou de boa com a vida.
Isso não é paz. Isso está de boca vida. Sabe, a paz não é a ausência do problema ou de dificuldade. A paz é a segurança que nós temos, mesmo quando as coisas são difíceis. A gente está firme. A gente está ali seguro. Porque em Cristo nós estamos guardados. Sabe? E no mundo vocês vão passar por aflições. Jesus deixa algo aqui, gente, que vai totalmente contra o evangelho. O evangelho não, né? Não é evangelho. Contra os ensinamentos neopentecostais. Eu poderia muito bem dizer aqui para vocês que vem para Cristo que vocês vão se dar bem na vida, né? Eu poderia muito bem aproveitar dessa situação e dizer: venham para Cristo que a sua doença vai passar. Venham para Cristo que seu casamento vai ser 1000 maravilhas. Venham para Cristo que você não vai mais ter doença. Venham para Cristo que o câncer vai sumir da sua vida. Venham para Cristo que você não vai mais sentir dor. Você vai se dar vem para Cristo que você vai se dar bem na vida, vamos dizer assim. Eu poderia dizer isso. Mas isso não é evangelho. Eu poderia estar enganando vocês e enchendo o ouvido de vocês de blá blá blá, e não fazer sentido, porque o Jesus ele deixa algo aqui que é fundamental e que a gente tem que entender, que no mundo vocês vão passar por aflições. Ele não fala quando, ele não fala o dia, mas ele fala que no mundo você vai passar por dificuldade. Em algum momento da tua vida tu vai ter que passar por um problema. Isso não é uma profecia, isso é um fato. Porque a gente vive num mundo caído. Num mundo desestruturado, num mundo que é um caos, que precisa da redenção. E Cristo veio para reconciliar consigo todas as coisas. Mas o novo céus e nova terra só vai se dar na volta de Jesus. Enquanto isso, a gente vive num mundo caído, que nesse mundo caído a gente está sujeito a passar por qualquer tipo de dificuldade que você possa imaginar. É só você olhar para o noticiário do dia a dia e você vai ver o quão aflito a gente vive num mundo desse. A gente vai ver o quão desgraçado é o mundo que a gente vive. De tanta maldade que acontece, mas é porque a gente vive num mundo caído. E isso é encorajamento porque os discípulos, quando eles começam ali após a subida de Jesus e que eles recebem ali o Espírito Santo, quando eles começam o ministério ali, o início da igreja primitiva, ela surgiu abaixo de perseguição. Os discípulos eles sofreram perseguição, muitos foram mortos, inclusive o próprio Estevão ali é um dos primeiros mártires ali. Estevão é apedrejado por pregar o Antigo Testamento para os judeus. E você vê aquela galera morrendo em nome de Cristo, morrendo. Ele poderia muito bem, ele poderia ter se dado bem porque ele estava em Jesus. Mas essa é a promessa de Jesus para ele, de que se ele viesse para Jesus, ele se daria bem. Não. No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão estar sujeitos, vocês estão expostos a passar por qualquer tipo de dificuldade. Mas Jesus ele termina dando um encorajamento, mas tenham coragem. Em outras traduções vai dizer, tenham bom ânimo. Porque nas aflições que muitas das vezes nos falta coragem. É nas aflições que muitas das vezes nos falta ânimo para viver. É por isso que quando a gente vê uma coisa, um fato trágico acontecendo, as pessoas muitas das vezes elas não têm ânimo mais de viver. Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, dependendo da situação, tem gente que não quer mais viver. Já pensou, você perder um filho, uma esposa, um ente querido, uma mãe, e as pessoas elas se perdem naquele turbilhão de sentimentos, naquele luto, e a pessoa não tem mais perspectiva de vida. Ela acha que ela não tem mais ânimo para viver no meio daquela aflição. Ela não tem mais coragem. E muitas das vezes o escape que ela encontra é talvez tirar na sua própria vida. É uma pessoa que não consegue mais encontrar paz. E Jesus ele traz esse encorajamento. E é muito interessante, gente, porque esse encorajamento de Jesus é baseado na vida dele. Porque Jesus está passando por aflições e ele vai passar por aflições. Mas nada vai parar o ministério de Jesus. Nada vai parar de Jesus ir para a cruz. Nada vai impedir. Porque após ele morrer e ressuscitar,
Jesus tem autoridade para dizer: eu venci o mundo, eu venci o pecado, eu venci a morte. A morte foi derrotada, a morte já não tem mais poder sobre nós, porque eu venci. E Ele nos garante a eternidade. Se Cristo venceu, nós também venceremos. Se Cristo venceu o mundo, Ele nos dá graça para nós vencermos também as aflições. E eu não sei que tipo de problema você tem passado, mas infelizmente eu vou ter que dizer que você talvez um dia vai passar por problema. Né? Eu poderia muito bem dizer aqui que não, mas a gente está sujeito a passar por dificuldade. A gente está sujeito a passar por coisas terríveis na vida. Lutos, percas, sabe? Aflições que vão realmente talvez apertar o nosso coração. Mas que quando esse dia vier, que acima de tudo você encontre paz em Cristo. Sabe? Que acima de tudo você busque viver essa paz em Cristo. Essa segurança em Cristo. E quando vier as dificuldades, que vocês tenham coragem diante disso, que vocês tenham bom ânimo, que vocês tenham ânimo diante disso e entender que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a morte, Jesus venceu tudo aquilo que você possa imaginar. Ele venceu o inferno, venceu Satanás. Nada pôde deter Jesus, nada e ninguém. Ele venceu. Então, assim como Ele venceu o mundo, nós um dia venceremos. O mundo é passageiro. A gente vive num lugar onde a gente está sujeito a tudo, mas o plano redentivo de Deus foi para nos dar a garantia de uma eternidade, de que há um lugar, de um novo céus e de uma nova terra, onde tudo vai se fazer novo. E nesse lugar não vai ter mais aflições. Nesse lugar não vai ter mais percas. Eu sei que é muito fácil a gente falar aqui sobre isso, até de fato você viver isso, né? Porque só sabe quem vive, né? De fato a dor, o sofrimento. Mas que acima de tudo nós possamos estar preparados para isso, sabe? Porque há coisas que faz parte. A morte, ela faz parte da vida. E vai chegar um dia que, infelizmente, a gente vai falecer. Ou perder alguém próximo. Mas Jesus venceu a morte. Tem de bom ânimo. Sabe, acima de tudo que nós possamos ter coragem para enfrentar esse mundo cheio de aflições. Nós precisamos ter essa coragem, a coragem, sabe, que Jesus vem encher nosso coração de coragem, de nós não nos recuarmos diante das aflições que a vida vai nos proporcionar, mas que nós possamos ter coragem para enfrentar dia a dia essas aflições que vai vir, essas dificuldades que vão acontecer. Então que a gente possa ter essa segurança em Cristo, que nós possamos nos abraçar a essa verdade de Cristo, de que Ele venceu o mundo, e que Ele está nos encorajando, porque nós venceremos também. Amém?